Olá, eu sou Isaura Amorim e este é o Azen, um produto revolucionário que tem como objetivo inserir a espiritualidade dos negócios. Olha o que diz, por exemplo, a Maria Aparecida e o Luiz Jerônimos. São duas pessoas que fazem o Guia do Sucesso, que está na primeira turma do Guia do Sucesso. Vê o que eles dizem, vê o que eles falam dessa questão de mudança de atitude. Vamos ver junto. Bem, pessoal, estamos aqui neste momento ao vivo com o casal Luiz Jerônimo e Maria Aparecida, que são dois franqueados de uma das empresas do nosso grupo, que é da Gincard, do programa de Crédito Bônus, e eles também são alunos do programa de treinamento do Guia do Sucesso. E eles hoje vão dar uns depoimentos das transformações que este programa de treinamento trouxe na vida deles, né? E eu vou iniciar a nossa conversa com eles. Primeira pergunta, que é a questão da espiritualidade. Luiz e Maria Aparecida, quais foram ou qual foi a transformação que o módulo Saúde e Espiritualidade trouxe para vocês? Qual foi a melhoria no âmbito geral da vida de vocês na questão da espiritualidade? Bom dia. A mudança foi grande em relação à visão geral, né? A gente tinha uma outra visão de como seguir nos negócios, de como achar saídas, meios, alternativas para estar melhorando em si. E muitas vezes a gente deixava o lado espiritual de lado. Aí a gente, através do curso, a gente começou a centrar o nosso pensamento. Assim, será que a gente está fazendo alguma coisa errada? Será que a gente precisa estar mudando alguma coisa nesse sentido? E realmente, através dos ensinamentos, através do que a gente começou a ver no curso, a gente viu que alguma coisa precisava ser mudada realmente. A gente começou a olhar mais para o lado espiritual. Será que a gente tem que mudar aqui, tem que mudar ali? Enfim, a gente acabou aplicando isso no dia a dia, acabou agindo mais com esse lado que a gente estava deixando de lado e começou a perceber que as coisas começaram a melhorar realmente, começaram a andar, prosperar, vamos assim dizer. Então foi bom para você? Para mim foi ótimo, e inclusive eu continuo utilizando esses ensinamentos, né? E a gente vê que realmente o lado material, ele tem muito a ver com o lado espiritual. Se você deixar essas duas coisas andarem longe, separadamente, você não consegue ter um resultado melhor, um resultado esperado que você tem. Você andando lado a lado, campo material com o campo espiritual, você consegue ter um resultado melhor lá na frente. Legal. Vamos ouvir a opinião feminina, que a opinião feminina sempre é melhor, né? Vamos lá. No meu entendimento, assim, acompanhando essas aulas, né, do Azen, me fez, assim, ver o quanto muita gente está desviado da sua religião, seja a sua religião, a sua crença no geral. Então, isso veio fazer com que você não veja só o teu lado pessoal, mas o teu lado espiritual. Você tem que consiga desenvolver melhor a sua vida, a profissional, e muita gente longe do ensinamento, muita gente mesmo. Aprendi muito, né, com a minha experiência. Nós somos um ser que fomos criados para sempre estar aprendendo. Com a Maratona 5S, eu aprendi muito. Então, assim, você está levando a sua vida pessoal e a sua vida espiritual. Se você dividir cada um para um norte, você não vai chegar a lugar nenhum. Você tem que trabalhar com ambos. Você tem que ter a consciência que você, como você diz no 5S, que você é a criatura, né? E você não é só a criatura, você é filho de Deus, você é semelhante a Ele. Então, assim, o ser humano tem que colocar em mente que ele nunca sabe tudo. Ele tem que estar sempre com a mente aberta de que tem que aprender algo mais. Aquilo que ele sabe não é o suficiente. Ele tem que estar sempre com a mente aberta ao aprendizado. Então, para vocês dois aí, o trabalho de vocês, a parte espiritual é fundamental. Hoje essa consciência está forte na mente de vocês. De que há a possibilidade de você unir os dois, não só separadamente, porque no geral você separa a sua vida profissional, pessoal da sua religião. E a gente tem que saber que a vida espiritual tem que estar acima disso tudo. Tem que caminhar junto. Hoje vocês concordam que a espiritualidade é 90% da nossa vida? Com certeza, sem dúvida nenhuma. O módulo 2 é saúde física. Qual foi o impacto que os treinamentos e essa questão espiritual teve na vida de vocês na questão física? Teve alguma melhoria para vocês? Muita.
Porque você, sem a saúde física, você não consegue. Você é um acamado. Você não consegue desenvolver seu trabalho, suas amizades. Você não consegue se manter. Porque é o teu trabalho, é a tua saúde, que é através da tua saúde que você tem suas conquistas. E aí você acha que a mudança da mente nessa questão ajuda muito? Bastante, é fundamental essa mudança. Se você não estiver apto às mudanças, você não cresce, você fica estacionado. E a saúde física está relacionada a essa saúde mental. Se você tiver uma saúde mental Debilitada. ideal, estimulada, você vai ter uma saúde física que corresponda ao seu dia a dia. Se a sua saúde mental não estiver adequada, você não vai conseguir desempenhar as suas atividades do dia a dia. Ela é fundamental. Então vocês concordam aí no treinamento que a questão espiritual também, na saúde física, ela é fundamental? Com certeza. Sem Com dúvida certeza. nenhuma. Ah, que maravilha. Agora nós vamos para uma terceira pergunta, que essa é a pergunta que não quer calar, e é muito bacana entrevistar casais, né? Por quê? Porque aqui o bicho pega. Eu sei que o maior problema de todo mundo está aqui. Eu venho falando a vida inteira que 90% dos problemas, não só financeiro, mas social, tem a ver com a desarmonia familiar, com a desarmonia conjugal. Sim. O módulo saúde familiar. O que vocês têm a dizer dele e qual o impacto que ele causou na vida de vocês? Olha, o impacto foi grande porque a saúde familiar é tudo. A espiritualidade com a harmonia familiar, os dois caminham junto e acho que é um alicerce para que tudo caminhe bem também. Vocês aplicam tudo que foi ensinado lá no dia a dia para vocês? Aplicamos. A gente procura aplicar o máximo que a gente absorveu ali no curso no dia a dia. Essa saúde familiar já era boa, ela se tornou melhor ainda. Fortaleceu mais ainda, porque nós convivemos 365 dias por ano juntos. Não é só essa... A união, ela não é só feita ali no momento na sua frente. Porque meus filhos, eles dizem, eu não tenho que me preocupar com a minha mãe, porque eu sei que a minha mãe está sendo muito bem cuidada. Olha que maravilha. Agora me diga uma coisa, vocês têm assim um exemplo para contar para a galera aqui, que pegava para vocês e que vocês conseguiram modificar após as aulas da saúde familiar? Eu tenho exemplo, sim. Eu sou uma pessoa, assim, muito caseira, né? Assim, muito caseira. Eu dava prioridade aos outros. Então, era muito, assim, eu pensava muito no outro. Não deixei de pensar. Porém, para que eu tenha condições de pensar no outro, eu tenho que pensar em mim e agora em nós. Nesses quase 22 anos nossos de casados, nós chegamos à conclusão, nós temos uma família ampla, dos dois lados, porém a gente dava prioridade. Então, assim, se tinha um caso na família, a gente esquecia que existia gente e a gente ia socorrer. Então, nós agora aprendemos a dosar isto. Não deixamos de fazer, porém, temos que ter a prioridade. Se a gente vier a faltar, você pode ter certeza que vai haver outros. O exemplo que eu poderia tirar é exatamente esse, porque... eu não esqueço que, como ela disse, ela sempre dava prioridade a estar ajudando aos outros. Não que isso seja errado. Ela muitas vezes ela chegava ao extremo. Ela chegava ao ponto de repente, tirar dela, mesmo que fosse fazer falta para ela lá na frente, para estar ajudando ao próximo. E eu não esqueço que um dos ensinamentos assim, que ficou marcado mesmo nos cursos do ASEM, foi quando disse que você deveria fazer algumas perguntas antes de ajudar o próximo. Primeiro, se eu poderia estar ajudando, se a pessoa realmente estava precisando. A partir do momento que ela começou a utilizar isso, sim, isso não vai me fazer falta lá na frente. A pessoa está realmente precisando, porque muitas vezes a pessoa não estava precisando. Ter um cronograma, fazer uma análise de quem realmente necessita. Então a gente começou a filtrar. Isso. Começou a ver, porque a gente começou a ver perceber que muita gente se aproximava para tirar vantagem. E aí veio da fragilidade de a gente querer ajudar. Ela sabia que ela chegando, ela ia ter o resultado esperado. Mas a partir do momento que a gente começou a filtrar, a gente viu que a pessoa começou a se virar muito bem sem a nossa ajuda. Então vocês aprenderam a ser mais seletivos, vamos dizer assim. Exatamente. Muito bem. Essa é a palavra. E isso acabou ajudando na união do casal.
mais do que já existia. Ajudou tanto na união do casal, quanto ajudou também com que a gente administrasse melhor. Olha que maravilha. Aí vocês fazem eu ficar muito emocionado lá de cá, pensando nessas Não, mas situações todas. é verdade. É verdade. Tanto é que muitas vezes eu falo para ela assim, nossa, você mudou. Ela falou assim, eu falei que eu ia mudar e eu mudei. E esses ensinamentos, o curso serviu muito, né? Se a gente já pensava nisso, o curso ajudou ela a ter uma certeza maior ainda que precisava mudar. Pensávamos em mudar. Precisava, precisava de uma chavinha para que precisava desse clique, sabe, para abrir a mente. Desligou a chave aí. Foi, exatamente. Que E maravilha, assim, hein? não que fosse um atrito, porém, o Luiz chegava e falava para mim, eu não consigo ser como você, porque eu não media esforços. Para mim, o importante era, estou fazendo algo por alguém. Não importa se eu vou ter problemas futuros, você entendeu? Então, assim, aquela minha reserva eu dividia. Não vou te dizer que não faço, porém com mais consciência, Isauro. Que bom. O aprendizado essa aula nos veio para esclarecer mais a nossa mente. Como o Luiz já falou, fazer a filtragem. Que bom. É lógico que muitas vezes, a gente ainda está começando, é lógico que ainda a gente muitas vezes fala um não, aquilo incomoda, no fundo a gente queria estar ajudando, mas a gente fala assim, esse não ajudar agora está servindo para ajudar a pessoa lá também a ter outras atitudes. Ensinar essa pessoa que é necessitada a buscar outros meios e não se acomodar. A ajudar de uma outra maneira, né? Exatamente. Essa ajuda que a gente teve serviu para que a gente ajudasse o outro também a saber se virar, andar com as próprias pernas. Outros caminhos, não ficar só dependendo da ajuda dos outros. Legal. Tem ingredientes lá no Guia do Sucesso que você não consegue enxergar. Você só consegue enxergar se você estiver participando, fazendo. Porque ele, como eu disse, é o GPS que vai fazer você trilhar na rota certa, sem errar. Se você nunca fez bolo, é provável que você nem sabe que precisa colocar fermento. E por isso que intuir não dá certo. Apenas se você tiver com uma receita na mão, é que você vai conseguir ver todos os pontos essenciais e todos os ingredientes essenciais. Você vai ver o passo a passo. E desta forma, você vai conseguir chegar no bolo que você gostaria. Aquele bolo bonitão. Mas você precisa da receita. O Guia do Sucesso é a receita do bolo. Não dá para intuir, precisa ter a receita. Lá tem vários ingredientes que você não consegue ver se estiver de fora. Mas se você estiver lá, você vai seguir o passo a passo. E aí você vai conseguir enxergar todos. E aí você vai conseguir fazer o seu bolo de forma adequada. Então veja você precisa estar lá. O Guia do Sucesso é para você, porque é ele que vai levar você ao destino. Tenho certeza que isso também vai fazer a diferença na sua vida. Vai fazer com que você tenha um sucesso melhor. Vai fazer com que você seja mais feliz, porque você merece tudo isso. Eu tenho certeza absoluta. Para isso, você precisa dar sequência nos nossos estudos para você atingir o objetivo. E lá no Guia do Sucesso, você vai ter a chance de conseguir. Te vejo lá e muito obrigado.